Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi a voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só irá trazer dor. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se, fique em pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu os envio, para lhes abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Amém. Você pode repetir isto? Assim, não fui desobediente à visão celestial. Feche os teus olhos por um instante, por gentileza. Pai, a tua palavra é como a chuva que rega a terra. E essa chuva que rega a terra não volta sem que antes cumpra o propósito para o qual é enviada. E eu peço, Pai, que o Senhor venha sobre a vida desta igreja hoje, com esta chuva da tua palavra, regando a terra e fazendo, Pai, o que precisa ser feito em cada coração, de acordo com o seu propósito eterno. Pai, nós temos fome, nós temos sede, nós amamos ouvir a tua voz, amamos receber a tua direção, amamos sentir o Senhor falando de uma forma muito pessoal com cada um de nós. E nós pedimos a ti agora, Senhor, fala conosco, ministra aos nossos corações. Fala, Pai, com cada um dos teus filhos que estão aqui presentes. Fala, Pai, com cada um dos teus filhos e filhas que estão agora assistindo esta live. Pai, em nome do Senhor Jesus, edifica-nos, fortalece-nos, sustenta-nos, mostra-nos o caminho. Nós assim oramos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor. Amém, irmãos. Eu quero falar hoje sobre o poder da visão. Repita isso, o poder da visão. No texto que nós lemos,
o apóstolo Paulo está fazendo a sua defesa diante do rei, porque ele estava preso. E diante do rei, ele poderia se desculpar, ele poderia demonstrar arrependimento do que o levou à prisão, ele poderia estar prometendo ao rei que nunca mais faria o que ele estava fazendo e que o levou à prisão. Mas diante da sua oportunidade de ser ouvido pelo rei, a única coisa que ele fala é o que o levou a fazer o que estava sendo feito. E ele diz: rei, Jesus veio ao meu encontro. E quando ele veio, ele me derrubou ao chão. E ele não só me derrubou, como também me mostrou para que iria me levantar. E ele me disse, rei, que a partir daquele dia eu seria a sua testemunha das coisas que eu já tinha visto e das coisas que ele estaria me mostrando. E que ao fazer isto, eu estaria tirando pessoas das trevas e trazendo para a luz. Tirando pessoas do poder de Satanás e trazendo elas para Deus. E por isso eu estava pregando para que ao ouvir o Evangelho, se arrependessem e tivessem atitudes que mostrassem os seus arrependimentos. Por esta razão, rei, eu não fui desobediente à visão celestial. Repita isso: existe uma visão celestial para a minha vida. E essa visão é poderosa. Essa visão, eu diria, que se estiver clara na sua vida, 80, 90% dos seus problemas acabam. 80 a 90% dos problemas hoje, que você encara na sua vida, que você enfrenta na sua vida, são resultado da falta de clareza na visão de Deus para você. Então por que a visão é importante? Eu gosto de pensar a visão como um dom dado a cada um de nós. Os olhos tratam da vista, mas o nosso coração, o nosso espírito, a parte mais profunda, onde Deus comunica a nós, trata da visão. E eu diria que quem enxerga apenas o que os olhos físicos veem, é algo simplesmente natural. Mas quando você ativa uma visão de Deus na sua vida, você passa a enxergar coisas muito poderosas, coisas sobrenaturais. Então a visão é importante. E você mesmo sabe disso, porque nada de notável no mundo, nada de importante no mundo existe hoje sem ter origem numa visão. Tudo que foi construído, tudo que foi formado, tudo que foi realizado, teve a sua origem, teve o seu início no poder de uma visão. Então a visão torna visível aquilo que aparentemente parece ser invisível. É como, por exemplo, quando que você começa a construir uma casa? Será que é quando você começa a fazer o alicerce? Sim ou não? Não. Você começa a construir uma casa quando você tem a visão completa de como será essa casa. É assim ou não é, seu Toninho?
Seu Toninho, muito recente, construiu uma casa linda, poderosa, abundante. Acompanhei esse processo. E eu sei que antes dos convidados conhecer a sua casa, o Senhor já sabia como ela seria. Sabia ou não sabia? As pessoas olhavam um terreno, mas o seu Toninho enxergava uma casa pronta. Isto é visão. A visão deixa as coisas prontas, as coisas terminadas, antes de se tornar visível a todos. E quando você tem então essa visão, o desconhecido passa a se tornar possível. Quando você tem essa visão, o sofrimento, o desapontamento se torna suportável. Ninguém gosta de enfrentar sofrimento ou desapontamentos pelo nada. Mas se a visão está clara, se você sabe que o que você está passando é uma fase, mas não é o teu fim, e que é só transitório, a visão te sustenta nos momentos mais difíceis da vida. Então por que muita gente sucumbe? Por que muita gente desiste? Acredite, a diferença está na visão que se possui. Quando você tem uma visão clara, essa visão é capaz de inspirar pessoas depressivas, essa visão é capaz de motivar o desanimado, essa visão é capaz de trazer fundamentos para a coragem e combustível para a nossa persistência. Por que persistimos? Por que perseveramos? Por que nos mantemos firmes? Por que temos coragem? Porque temos uma visão. Temos uma visão. Então, sem visão, a vida consistiria em um ciclo de muitas frustrações. É como que um redemoinho de desespero. Mas quando a visão de Deus é clara para nós, a minha vida, a sua vida, ganha sentido. Quando a visão de Deus é clara para nós, a minha vida, a sua vida, se torna mais simples, simplifica a vida. Você sabe para onde está indo, você sabe qual é a direção, você sabe o que você tem que fazer. Então simplifica. É que nem, por exemplo, o dia que você começa ele todo planejado, porque você sabe como quer terminar aquele dia, ou quando você começa o dia não pensando em nada. Que dia que acaba sendo uma confusão? Aquele que você não simplificou. E não simplificou porque você não se antecipou numa visão para aquele dia. Então ter uma visão simplifica a vida. Gente que anda atrasada, gente que anda na correria, está faltando visão. Gente que fica anulando compromissos importantes, por coisas que saíram sempre do lugar, algo não está certo. Repita isso, visão simplifica a vida. Mas não só isso, quando a visão é clara, eu tenho direção para a minha vida. Quando a visão é clara, eu tenho estímulo para a minha vida. Quando a visão é clara, eu vivo uma vida preparado para a eternidade. Porque o que eu vivo, o que eu faço no meu caminho, é a luz da eternidade. Repita isso, quem tem visão de Deus, tem pensamentos no que é do alto. Então, se a visão de Deus é clara para mim, é clara para você, o nosso caminhar vai ter luz. O nosso caminhar vai ter direção. Só que qual que é o grande problema hoje? O mundo desesperadamente precisa de uma visão. Precisa. E não precisa ser feita uma pesquisa para entender isso. Basta um olhar simples, no seu contexto, onde você trabalha, onde você mais convive, e você vai perceber
gente que está com medo, gente com desesperança, gente com incertezas, gente com inseguranças, com traumas emocionais ou sociais. Você vai perceber depressão, desilusão, desânimo, desespero, decadência moral. E não precisa olhar muito para ver instabilidade política, para ver pandemia ou epidemias no mundo. Precisa esforçar para ver essas coisas, sim ou não? Não. Enxergar o que está acontecendo de ruim é fácil. O que eu pergunto é, no meio de todo esse temporal, de toda essa tempestade, qual é a visão de Deus que está queimando dentro do seu coração? Qual é a visão celestial que está movendo a sua vida? Qual é a visão celestial que está conduzindo o seu ser? Entenda isso. Nesse cenário há muitas pessoas que não têm visão para a vida e também nem sabem como obtê-la. Mas também nesse cenário existem outras pessoas que têm uma visão para suas vidas, mas estão presas na lama da confusão. Por quê? Porque ao entender a visão pessoal, se desconectaram da visão coletiva. E esse é talvez o maior risco que uma pessoa corra quando ela está recebendo uma visão de Deus. Geralmente o que acontece? Quando uma pessoa começa a compreender o seu propósito, o seu dom, muitas vezes ela interpreta que isso é um chamado para autonomia e separação. Agora eu tenho a minha visão. Que dó. Toda visão que Deus dá para você é para cumprir um propósito coletivo. É para se somar a um propósito coletivo. É para se somar a um grande propósito do que Deus está fazendo no mundo, do que Deus está fazendo numa nação, do que Deus está fazendo num estado, do que Deus está fazendo numa cidade, do que Deus está fazendo na sua igreja e através da sua igreja. Quem está entendendo isso? E ainda existem aqueles que tinham uma visão, mas a abandonaram por causa do desânimo, desilusão e uma certa medida de fracasso e frustração. A pergunta que eu preciso fazer hoje é: o quão viva está a visão de Deus na sua vida? O quão clara está a visão de Deus para você hoje? O quanto essa visão produz sentido à sua existência? O quanto você faz o que faz hoje porque você sabe que está sendo fiel a uma visão celestial. Quando Paulo foi preso e abriu mão de fazer uma defesa que pudesse amenizar ali a sua condenação, ele o fez por quê? Rei, poderia inventar qualquer coisa aqui para ti. Mas como, rei? Como? Que poderia eu, depois desse encontro com Jesus e a clareza da visão dele para a minha vida, ser desobediente à visão celestial? Como? Então nesta noite, gente, entenda isso, repita isso após mim. Eu nasci, eu fui designado para fazer a diferença na minha geração. Existe sim uma visão de Deus para você. Existe. E a sua vida não é uma espécie de experimentação divina. Não é Deus assim, deixa eu trazer aqui à existência uns homens, umas mulheres, para ver no que vai dar aqui. Não. Você nasceu. E antes de você nascer, Deus já tinha uma visão para a sua vida. Deus já tinha um porquê para você vir a esse mundo. Deus já sabia como que você faria a diferença neste mundo.
E aí, você precisa entender que, sem uma visão, a sua vida nunca terá um significado, nunca terá um sentido. Você será como um barco à deriva. Alguém já viu um barco à deriva? Um barco à deriva não tem destino. Um barco à deriva não sabe aonde vai chegar. Um barco à deriva não sabe o que está fazendo no mar. Não sabe que direção está tomando. E nós precisamos entender que Deus não nos chamou para ser um barco à deriva. Deus não nos chamou para ser uma igreja à deriva. Nós sabemos porque somos igreja. Nós sabemos porque que temos dons espirituais. Nós sabemos porque nos reunimos nas células. Nós sabemos porque nos reunimos aqui todos os domingos. Nós sabemos porque damos testemunhos de Jesus aonde quer que a gente vá. Nós sabemos. Porque nós sabemos qual é o destino que estamos caminhando. Ou pelo menos o pressuposto é que sabemos, amém? Quem sabe aí, diga amém. Então, em primeiro lugar, a chave para realizar o propósito da sua vida é a visão. Repita isso, a visão é a chave. E aí, como encontrar essa chave? Tem gente que pensa que a visão está no futuro. Mas não. A visão está dentro. Deus plantou a visão aí dentro de você. E às vezes você ainda não entendeu a visão de Deus para a sua vida porque você está procurando nas pessoas. Porque você está procurando fora aquilo que você deveria encontrar dentro de você. Quanta gente que vive invejando os outros, que vive tentando imitar os outros, que vive tentando ser o que os outros são, passam a vida toda fazendo isso e nunca descobrem a visão de Deus para suas vidas. Porque está olhando para o lugar errado. A visão está dentro. Mas não dentro da sua alma. No seu espírito, onde Deus comunica profundamente com você. Eu achei interessante esses dias agora, eu li um artigo falando de uma descoberta da neurociência. De que existe um lugar no nosso cérebro que só acende quando a gente exerce fé. Quando a gente se conecta com Deus. A ciência descobrindo aquilo que a gente já sabia pela palavra, né? O Senhor disse que plantaria a eternidade dele em nosso coração. Está aí. Mas será que você já se perguntou? Será que você já perguntou ao Senhor: Senhor, qual a tua visão para a minha vida? É triste que muita gente hoje tem uma visão. E sabe qual é a visão? Se aposentar. Conhece alguém assim? Ela vive o hoje pensando no dia que vai se aposentar. E será que Deus te trouxe a vida para aguardar o dia da sua aposentadoria? Será que Deus te trouxe a vida para ter um emprego, para trabalhar 40, 50 anos, construir uma casa, comprar uma casa, ter filhos e esperar a morte? Não! Seria um desperdício se fosse só isso que você está fazendo neste mundo. Repita isso: eu posso mais. Eu posso muito mais. Essa é a visão de Deus para mim e para você. Então o que nós precisamos entender aqui, gente? Independente da sua idade, a visão de Deus para a sua vida está ativa.
Timóteo poderia dizer, sou novo demais, mas Paulo disse, ninguém te despreze pela sua mocidade, antes ser exemplo dos fiéis. Desperta o dom que está em ti e cumpre o ministério. Ah, mas eu estou velho demais. Se você pensa que está velho demais para viver uma visão de Deus para você, você está acreditando numa mentira. Você está acreditando numa mentira. E eu poderia te dar aqui vários exemplos bíblicos de pessoas idosas que estavam ativas, vivendo uma visão poderosa em Deus. Mas para isso não vou nem usar a Bíblia hoje, eu vou só falar que você tem a irmã Yolanda na nossa igreja, com 92 anos de idade, que participou de uma conferência o dia todo, transbordando de alegria na presença de Deus. Ama servir ao Senhor e se move porque tem uma visão. 92 anos e mais viva do que alguns adolescentes. 92 anos e mais viva, com vitalidade, com força, ânimo, coragem do que jovens. Que vergonha. Mas esta é a diferença de quem tem visão e quem não tem visão. Então, como que eu descubro a visão de Deus para mim? Descubro com Ele. Abra sua Bíblia, eu quero ler um texto com vocês. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 1, capítulo 2, na verdade, verso 14 a 16. Abre por gentileza. Primeira carta, capítulo 2, verso 14 ao 16. Olha que interessante. Aqui você entende porque alguns têm visão e outros não têm. Porque alguns entendem a visão e outros não. Quem encontrou, diga amém. O texto já está aqui, você pode acompanhar. Diz assim: quem tem o Espírito, aliás, quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas de que forma? Espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Repita isso: se eu tenho a mente de Cristo, eu tenho clareza da visão de Deus para a minha vida. Então, se você quer entender a visão de Deus para você, você vai ter que aproximar-se de Deus, você vai ter que ser íntimo de Deus, você vai ter que ter a sua mente cativa a Cristo, você vai ter que ser alguém que lê a palavra, medita na palavra, se alimenta da palavra. Você vai ter que ser alguém que não se conforma com este mundo, mas se permite ser transformado na renovação do vosso entendimento pelo poder da palavra. E assim você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem que experimenta essa vontade? Quem que tem clareza dessa vontade? Quem tem a mente de Cristo. Mente de Cristo é mente renovada. Mente de Cristo não fica perdendo tempo com ressentimento, com mágoa, com rancor. Mente de Cristo não fica com pensamentos impuros. Mente de Cristo não fica na pornografia. Mente de Cristo não fica maquinando mal. Mente de Cristo não faz fofoca, não fala mal dos outros. Quando você tem a mente de Cristo, a única coisa de ruim que você enxerga é aquilo que tem que mudar na sua vida. E aí quando você passa a ter essa mente, vai ficando claro a visão de Deus para você. E repita isso: meu Deus tem uma visão linda para mim. Será que é verdade isso?
Abra sua Bíblia, Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29, o verso 11, diz assim: porque eu é que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e de não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Repita isso: o meu futuro está nas palmas das mãos do meu Deus. Entende isso? Se você quer clareza da visão de Deus para você, mais do que pedir essa visão, é você simplesmente olhar para Deus. Olhar para Jesus e se aproximar do coração dele. Quanto mais pertinho do coração dele, mais cristalina será a visão que ele tem para a sua vida. Quem está entendendo isso, diga amém. Segundo, repita isso: a visão de Deus para mim não é minha escolha, é minha descoberta. Você precisa entender que não é você que escolhe a visão. Essa aqui é mais legal. Essa aqui eu acho que vai dar mais ibope. Não! A visão de Deus para você não é sua escolha, não é sua decisão, é a sua descoberta. O Criador me fez, e Ele me fez para cumprir uma visão. E essa visão, ela tem sentido no propósito, na razão do porquê Deus me fez. Então, o Criador dá a visão, e eu, criatura, decido o nível da minha obediência. Então, em minhas mãos está o nível da obediência. Mas a decisão do porquê eu vim fazer algo neste mundo está naquele que me criou. Amém? E aí, o que você precisa pensar um pouquinho aqui hoje? Se a visão de Deus já está clara para você, se você já sabe o que Deus espera de você, se você já sabe quais são as expectativas no céu sobre você, qual o nível da sua obediência? Será que você está vivendo hoje a visão de Deus ou os seus caprichos? Será que você hoje está vivendo a visão de Deus ou aquilo que é mais cômodo para você? Será que hoje você está vivendo a visão de Deus ou está numa zona de conforto? Será que hoje você está vivendo a visão de Deus ou está fugindo dela? Será que hoje você está vivendo a visão de Deus ou está se distraindo com algumas miragens que o diabo colocou na sua caminhada? O que você está vivendo hoje? Qual o nível da sua obediência à visão que Deus tem para você? Paulo disse: rei, eu posso continuar preso, mas eu não vou desobedecer à visão celestial. Você consegue entender o nível de comprometimento com uma visão? Quem consegue? O que você faria no lugar de Paulo? Rei, essa visão aí é lá do Pedro, é do João, não é minha não. Me libera aí. Nunca mais eu vou fazer isso. Talvez existem pessoas que fariam isso. Mas quem foi tocado por uma visão celestial não para nas adversidades. Se é a visão de Deus que move você, o joio não pode parar você. Já viu gente assim: eu queria tanto trabalhar na obra de Deus, mas tem um povo que me atrapalha, tem gente que é muito complicada, tem uns joios na igreja, é muito difícil isso e aquilo. Ei, você vai parar mesmo, porque o que você faz não é movido por uma visão celestial.
quando a visão vem do céu, eu não paro no joio. E olha, que soberba você pressupor que você é o trigo, né? Ninguém sabe quem é joio ou trigo a não ser Jesus. Essa seara é dele. Esse nível de pastoreio ele não delegou para ninguém. E vai ter um dia que ele vai separar sim o trigo do joio. Vai ter sim um dia que ele vai separar as ovelhas dos bodes, mas não vai ser nenhum pastor dessa terra ou desse mundo, ou qualquer líder ou homem, teólogo deste mundo. Vai ser ele, o supremo pastor. Amém? Terceiro, repita isso. Deus nunca me dará uma visão que não precise dele e de outras pessoas. Aqui você precisa entender isso. Toda visão celestial, embora seja pessoal, ela ganha propósito e sentido na visão global, coletiva. E aí o que acontece? Existem pessoas que incham, quando começa a perceber uma visão de Deus. Agora eu estou com tudo. Agora eu não preciso de mais ninguém. E às vezes começa a se perder. Todo caminho de autossuficiência é um caminho para longe de Deus. Deus nunca te dará uma visão que você pode cumpri-la sem Ele. Deus nunca te dará uma visão que você possa cumpri-la sozinho. Deus deu uma visão para Moisés libertar Israel do cativeiro do Egito, sim ou não? Só que ele jamais poderia cumprir essa visão sem Deus. Ele jamais poderia cumprir essa visão sem a ajuda de algumas pessoas. Deus deu para ele a visão de uma terra prometida. Ele jamais poderia conduzir esse povo sozinho para a terra prometida. Ele jamais poderia constituir algo abençoador sozinho. Tanto que o sogro dele falou: Moisés, você vai escolher líderes agora de 100, de 50, de 10, para ajudar a fazer com que as coisas aconteçam. Então entende isso. A visão que vem do céu faz você mais humilde. A visão que vem do céu torna você mais dependente de Deus. A visão que vem do céu, você só visualiza concretizada com muita gente junto com você nessa visão. E é por isso que eu sei que a visão que Deus tem para a nossa igreja de impactar essa cidade, eu nunca iria fazê-la sozinho. A visão de impactar essa cidade precisa de pelo menos 2.000 líderes de células. No mínimo. E eu sei que desses 2.000 líderes, pelo menos 200 já estão aqui. Posso ouvir um amém? Eu creio nisso. E os dons que Deus te dá, a visão que Deus te dá, tudo aquilo que vai queimar no seu coração, você vai perceber que vai ganhar sentido e propósito nesse objetivo de impactar uma cidade. Você vai perceber que lá na sua empresa você revela Jesus. Você vai perceber que lá no seu ambiente de trabalho você revela Jesus. Você vai perceber que lá com seus amigos você revela Jesus. Mas porque está ativa a vida dele em você. Está ativa a visão dele em você. Pastor, como assim? Repita isso. A visão de Jesus para mim é tirar pessoas das mãos de Satanás e colocar nas mãos de Deus. Consegue entender isso? É tirar gente que está nas trevas e trazer para a luz. Só que isto você não faz sozinho. Isto, na visão de Deus, é feito pelo corpo. Precisa de pastor, precisa de mestre, precisa de profeta, precisa de evangelista,
precisa de discípulo, que além de ser um discípulo de Cristo, faz discípulos. Amém? Quarto, repita isso: Deus nunca sustentará uma visão que não originou nele. Aqui você precisa entender. Você pode ter algumas alucinações provenientes da carne, provenientes de um lugar do seu ego. E tudo aquilo que você chama de visão, que não nasceu no coração de Deus, é você que vai ter que sustentar. E aí se torna pesado. Aí se torna insuportável você querer sustentar algo que não foi Deus que originou. Então entende isso. Se a visão que você recebeu é do céu, descansa. Porque Deus vai prover tudo o que você precisa para o cumprimento da visão. Mas se a visão que você tem nasceu da sua carne, você que tem que sustentar. E na verdade, em questão de tempo, se tornará insustentável. Você vai abrir mão, você vai desistir, você vai trocar a visão, você vai buscar outras coisas para fazer. Não vai ter sustentação. É que nem, por exemplo, quando alguém fala para você fazer algo, e embora sabendo que é bom, você não faz. Por exemplo, alguém aqui já ouviu alguém dizendo assim: olha, faz exercício. Alguém já ouviu isso? Faz uma caminhada que é bom. Já ouviu? Quem alguma vez, apesar de ouvir e saber que é bom, não fez? Porque veio de fora a visão. Mas aí, se o calo aperta aqui dentro, se de repente você percebe que está indo para a morte, se não mudar a conduta da sua vida, se essa visão vir de dentro, aí você muda. Muda ou não muda? Você pode ver que tem muita gente que muda porque a visão veio de dentro. E às vezes foi a dor que fez enxergar, foi o constrangimento que fez enxergar. E da mesma forma é assim. Quando a visão nasce de Deus, você descobre uma força poderosa para viver essa visão. Mas quando essa visão vem da inveja, quando essa visão vem de uma imitação, quando essa visão vem de algo que você gostou e acharia legal fazer também, você não vai conseguir sustentar. Deus não sustentará algo que não originou nele. E se você abraçou algo que não foi Deus que originou, só tem um caminho. Lembra-te de onde caíste, arrependa-se e volte às primeiras obras. Quem esteve aqui ontem entendeu muito bem esse texto, sim ou não? Você não vai prosperar, você não vai progredir além do seu ato de desobediência. Você não vai ser feliz para além do seu ato, de onde você caiu de um lugar que não deveria ter caído. Apocalipse capítulo 2, o verso 4 diz: lembra-te de onde você caiu. Não é lembrar do que fez você cair, não é lembrar do que fez você tropeçar, não é lembrar do que de alguma forma levou você a ter uma conduta errada diante de Deus, não. É lembrar o que você vivia quando estava na visão de Deus, quando estava no centro do coração de Deus. É lembrar de onde você caiu e não do que você caiu. Vou dar um exemplo muito simples. Tem jovem aqui hoje? Deixa eu ver. O jovem na Bíblia Sagrada é forte.
O jovem, na Bíblia Sagrada, deve cuidar das coisas do Senhor. E aí imagine um jovem muito ativo na igreja. Gosta de estar na igreja, nos cultos, servindo. Está sempre presente, sempre abundante e constante na obra do Senhor. Mas aí daqui a pouco, começa a namorar. E ele está abundante, está servindo, está feliz na obra. Mas daqui a pouco, não casou, mas já está no sexo. Antecipou uma etapa. A culpa entra, o remorso entra, e o semblante daquele jovem apaga. Ele perde a alegria de servir, começa a faltar num culto, começa a faltar numa célula, começa a não ter tanto compromisso com aquilo que tinha um dia, já não sorri mais, já não faz mais parte do grupo, não se alegra mais estar com o grupo, se isola. E aí lembrar de onde caiu não é lembrar do dia que começou a fazer sexo com a namorada fora do casamento. Lembrar de onde caiu é lembrar quem era você antes da queda. É lembrar o brilho que tinha no teu rosto antes da queda. É lembrar a força que existia no teu serviço antes da queda. Arrepender-se e voltar à prática das primeiras obras. Ficou didático? Então lembrar de onde caiu é diferente de lembrar do que fez você cair. Porque quando você lembra de onde caiu, você tem um encontro de onde você tem que recomeçar, de onde você tem que se levantar. E onde que você se levanta? Onde você é obediente à visão celestial de Deus para você. Onde você está conectado com o propósito de Deus para você. Onde você está vivendo intensamente aquilo que o Senhor planejou para você. Posso ouvir um amém? Estou com a agenda aberta para casamento, viu? Quem está no tico-tico no fubá aí antes da hora, ou larga, ou vamos planejar e fazer as coisas do jeito certo. Entende isso? A visão de Deus vai exigir um posicionamento. A visão de Deus vai exigir santidade. A visão de Deus vai exigir comprometimento. A visão de Deus vai exigir desprendimento. A visão de Deus vai exigir discernimento. A visão de Deus vai exigir um eis-me aqui. Mas não é um eis-me aqui para quando eu posso, quando eu quero. É um eis-me aqui para quando o Senhor quer, para quando o Senhor chama. Então a coisa mais importante a fazer, quem sabe hoje, não é nem você se preocupar tanto com as faltas que você já cometeu, mas sim entender qual é o centro do seu chamado. Entender qual é o centro da visão que Deus tem para a sua vida, nesse projeto coletivo que Ele tem de resgatar vidas. Identificar os seus dons, nomear o seu chamado e fazer com que cada dia da sua vida seja para cumprir a visão que Deus te deu. E aí eu quero encerrar dizendo algo para você muito encorajador. Quem quer escutar algo muito encorajador? Levanta a mão aí. No dia que você descobre a visão de Deus, você também descobre um grande inimigo. Encorajou? Hã? No dia que você tem clareza da visão celestial para a sua vida, você também vai descobrir que existe um grande inimigo na sua vida. Até que você se mova por uma visão do céu, Satanás, ele sabe que você por si só vai se acabar. Não precisa nem das mãos dele. Uma pessoa sem visão celestial se acaba sozinha, se destrói sozinha. Às vezes não é nem o diabo que entra nela, é ela que entra no diabo e faz umas coisas meio loucas.
Já viu gente assim? Tem gente assim. Mas quando você tem clareza da visão de Deus para a sua vida, você vai descobrir um grande inimigo. Satanás fará de tudo para distrair você, para desencorajar você, para desestimular você. Vai fazer de tudo para você sair dos trilhos. Então repita isso: a visão de Deus exigirá foco. Você sabe que tem uma visão celestial, tem que ter foco nela, porque o diabo vai fazer de tudo para te distrair e tirar você do foco. E sabe como que ele faz isso? Ele vai pegar um garfo com 3 pontas bem afiadas, e com aquela cara de demônio bem assustadora, com chifres, garras afiadas, ele vai te visitar no teu quarto e vai te enfrentar, dizendo para você desistir da visão celestial. Não é isso. Não é isso. Ele vai usar pessoas que não tem cara de demônio, que parece até anjo. Gente que fala mansinho, que fala gostoso. Gente que tem um jeitinho para falar com você e dizer: está tudo bem, não faz mal nenhum isso. Gente que vai falar para você: continua assim mesmo, está tudo certo, é comum. É como Pedro. Jesus dizendo o propósito de Deus para a vida dele. Jesus compartilhando com os discípulos a visão celestial que ele recebeu. Falando da obra da cruz, da obra de salvação. Falando que ele seria preso, que seria morto. O Pedro: de jeito nenhum, Senhor, ninguém vai tocar em ti, eu não vou deixar. Quem chegar perto do Senhor vai levar tapa. Quem chegar perto do Senhor vai levar espada. Ninguém toca no Senhor. Aparentemente, que é amigão, né? Ter um amigo assim é bom de vez em quando, não é? Hã? Só que Jesus olha para o Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Por quê? Embora com palavras doces, era o diabo querendo atrasar o propósito de Jesus, era o diabo tentando tirar o foco de Jesus, era o diabo tentando desviar Jesus de cumprir a visão de Deus para a vida dele. Então você precisa entender isso, que se você estiver com as pessoas erradas, o diabo vai fazer de tudo para tirar você do caminho. Quando você está com as pessoas erradas, o melhor de você vai começar a perder força e o pior de você vai começar a aparecer. Mas quando você está com as pessoas certas é diferente. O melhor de você aparece, o melhor de você cresce e o pior começa a morrer. Então você precisa entender que quando você tem essa visão do céu e você se compromete com essa visão, você ganha sim um inimigo. Porque você, vivendo a visão de Deus, é no mínimo o fim de 1000 planos satânicos. Você, na visão de Deus, frustra os planos de Satanás. E é por isso que ele fica maluco com você. Só que você pode ter uma certeza: não sou eu quem diz, é Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. É por isso que a sua célula, na visão de Deus, ela vai crescer e vai multiplicar. É por isso que na visão de Deus, esta igreja vai crescer e vai salvar muitas almas. A visão de Deus na sua vida tira pessoas das mãos de Satanás e traz para as mãos de Deus. E você precisa entender que já está tudo aí em você, o que você precisa para viver a visão mais poderosa que pode existir sobre você, que é viver o porquê você nasceu.
por que você está neste mundo.